Fala comigo, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem. Do outro lado, professor Rodolfo, seu professor de maior capital estético desta instituição de ensino, chegando aqui para mais uma dica, mais uma super aula aqui no YouTube do Monster, tá beleza? Você aí do outro lado já deve ter percebido pelo título que hoje nós vamos falar de um tópico que eu tenho certeza que vai vir cair algo aqui, tá? Sobre fundamentos sobre a análise de dados, tá beleza? Então nós vamos passar aqui sobre os principais conceitos, né, ligados à análise de dados, tá? Então a análise de dados, ela é um campo muito grande, tá? E aqui a banca, ela trouxe fundamentos. Dentro desses fundamentos, né, a banca, infelizmente, ela pode cobrar qualquer coisa, tá beleza? Fundamentos sobre a análise de dados, a banca pode cobrar qualquer coisa, e conhecendo a banca deste concurso, que é a CIS Gran Rio, ela não costuma aliviar a mão, tá? Então, nós vamos aí passar por cima, nós vamos ver uma introdução, né? O que de fato seria o fundamento sobre a análise de dados, e nós vamos ver no final lá, eu vou trouxe para você uma lista de outros tópicos que podem também vir a cair. Eu vou falar mais rápido desses tópicos, mas aí esses tópicos eles já não entram teoricamente em fundamentos, mas é bem provável que a banca venha cobrar algo ligado a isso, tá? Então hoje nós vamos ver a parte de análise de dados, tá ok? Então se você está aí do outro lado, se você já assistiu uma aula minha anteriormente, se você já conhece o Monster, faça favor de deixar o seu like, tá? Deixa o like aí, que você sabe que a partir de agora a aula vai ser pedreira, tá beleza? Muito conteúdo, muita coisa boa para você ir para a prova e gabaritar, tá? Detalhe, a aula é em 2 momentos, tá? Primeiro momento, conteúdo, paulada, tá? Explicação, coisa que cai na prova. Segundo momento, resolução de questões sobre aquilo que nós vimos, tá certo? Então, vamos começar, vamos logo, de novo, deixa seu like, tô falando mais uma vez, deixa seu like, deixa o seu joinha, tá? Porque a gente vai começar falando desse assunto, certo? Olha só, quem quiser mais informações também, não só sobre esse assunto, sobre outros, pode ir lá no meu Instagram, Rodolfo de Alves, tá? Lá tem muito conteúdo, eu sempre tô postando coisas lá para ajudá-los, tá certo? Então, nós vamos falar aí sobre os fundamentos da análise de dados, certo? Então, a gente vai começar o quê? Sobre os conceitos básicos de análise de dados, né? Todo este mundo que envolve a análise de dados, tá certo? Então, adiantando, né, algo que nós vamos ver um pouco mais à frente, quando a gente fala de análise de dados, galera, nós estamos falando o seguinte: hoje nós vivemos aquilo que nós chamamos de a era da informação, certo? Hoje a gente vive o que nós chamamos de a era da informação. Todo mundo hoje produz informação e compartilha informação. Ou, pelo menos, todo mundo tem a possibilidade de produzir e compartilhar informação. Seja nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, seja através de blogs, tá beleza? Enfim, o WhatsApp, tá? O WhatsApp também. Tudo isso nós estamos fazendo o quê? Produção de informação, produção de dados, tá beleza? Então a gente produz e isso vai para onde? Isso vai para os vários servidores das empresas, né, que produzem esses dados. E aí essas empresas e empresas parceiras podem utilizar esses dados para quê? Para criar produtos, para ganhar vantagem competitiva, para vender produtos de uma maneira mais personalizada, tá certo? Para se tornarem mais eficientes na produção de seus produtos, tá beleza? Então, quando a gente fala de análise de dados, a gente vai usar toda essa gama de dados que nós temos hoje, não só também a partir de dados que nós geramos, mas nós também hoje temos uma quantidade enorme de sensores, empresas, câmeras, enfim, vários detectores de calor, detectores de presença, de movimento. Então a gente tem as câmeras que gravam, nós temos gravadores de áudio presentes em vários pontos. Enfim, nós temos uma gama de informação que está sendo formada e essas informações elas podem ser usadas para, de uma certa forma, nós melhorarmos, né, a nossa vida, o nosso negócio, enfim, os nossos produtos. E aí, quando a gente pega toda essa gama de informação gerada, nós podemos tentar analisá-las para tirarmos algum proveito desses dados que são gerados, tá? Então, a análise de informação nada mais é do que nós tentarmos, né, tirar algum proveito desta quantidade massiva de dados que é gerada diariamente, tá? Então, vamos lá.
primeiro conceito, ele é de dado, né? Então nós vamos fazer análise de dados. O que é o dado, galera? O dado, ele é o que a gente chama de a matéria-prima da informação. O dado, ele é a informação no seu estado bruto. O dado, ele é um registro simples, tá certo? Então, por exemplo, pensa o seguinte, em São Paulo, tá? Ou melhor, vamos fazer aqui em Minas Gerais. Ó, Minas Gerais, tá? Ó, Ipatinga. Agora são 10 horas da manhã, tá beleza? E vamos supor que aqui na sala tá 24 graus, tá? Tá marcando ali no ar-condicionado. Isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo a gente pode considerar uma informação, tá? Então tudo isso aqui eu sei que em Minas Gerais, em Ipatinga, às 10 horas da manhã, na sala onde eu estou, tá a 24 graus. Isso aqui é uma informação. O que eu vou fazer com isso não me interessa, mas é uma informação que eu tenho. Pega essa informação, guarda ela aí. Agora, quando eu separo 24 graus, temperatura, hora, Ipatinga, Minas Gerais, eu tenho os dados que compõem esta informação, tá beleza? Esta informação, ela é composta por esses dados. 24 graus sozinho não tem significado nenhum. Imagina que eu chego aqui e falo, 24 graus, galera. Mas, e aí? 24 graus é um dado. Então, aí, toma esse dado aí. 24 graus. Beleza, o que você faz com esse dado? Você não faz nada, entendeu? Então, o dado, ele é a matéria-prima da informação. A gente depois vai juntando esses dados, aplicando contexto, aplicando processamento, para a gente gerar informação e gerar conhecimento, tá beleza? Então, o dado, ele é a matéria-prima, ele é a menor parte da informação, tá? Então, os dados são registros soltos, aleatórios, sem quaisquer análises. Então, quando eu quebro esta informação aqui em várias partes, essas partes sozinhas, elas não me dizem nada, tá beleza? Essas partes sozinhas não me dizem nada. Imagina, por exemplo, se eu pego essa fase aqui, ó, e eu coloco separado sobre, ó, sobre, aí eu tenho fundamentos, certo? Aqui eu tenho D, aqui eu tenho dados, e aqui eu tenho análise. Beleza? Ó, tudo isso aqui são dados, estão separados. A partir do momento que eu junto esses caras e coloco uma ordem, crio uma frase, essa frase já vai me transmitir uma informação, tá beleza? E a partir do momento que eu sintetizo essa frase, eu gero um conhecimento, tá? Então, se eu separar todas as palavras dessa frase aleatoriamente, elas não têm nenhum sentido, separadas ou fora de ordem. Agora, quando eu ordeno isso, quando eu aplico um processamento, já começa a ter algum sentido e eu tenho uma informação. Então, o dado, né, é esse estado bruto, tá? É o estado bruto, tá? Dados são códigos que constituem matéria-prima da informação, ou seja, é informação não tratada, que ainda não apresenta relevância, tá certo? Então, quando eu juntar os dados, eu vou ter informação relevante. Dados representam um ou mais significados de um sistema, que isoladamente não podem transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento. Então, representam um ou mais significados num sistema. Então, por exemplo, aqui, ó, 24 graus, tá beleza? Isso aqui pode representar aqui dentro da sala, tá? Uma temperatura fresca. Isso é uma informação, tá beleza? Ao longo do tempo, eu tendo vários registros de temperatura, eu posso representar a média das temperaturas. Eu posso também, a partir desse 24, eu posso ver qual que é a temperatura que eu acho mais agradável para eu ver aula. Eu posso ver qual é a média da temperatura dos professores. Enfim, então, o dado ele pode representar um ou mais significados dentro do sistema. Então, por exemplo, idade. Se o cara tem 18 anos, pode representar a capacidade dele acessar o sistema. Se ele tem menos de 18 anos, pode ser que isso represente a capacidade dele não acessar o sistema, a incapacidade dele acessar o sistema, porque o sistema bloqueia. Então, aquele dado, né, ele vai ter um significado, né, para aquele contexto, tá? Para aquele contexto ele vai ter um significado.
a gente tem aqui, né? A gente sai do dado, que é o estado bruto, né? E a gente processa esse dado, tá certo? A gente aplica um processamento, a gente organiza esse dado, a gente tem uma informação, tá beleza? A informação é um registro em suporte físico ou intangível, tá? Suporte físico seria o quê? Escrito, né? Disponível à assimilação crítica, para a produção de conhecimento, tá certo? Então, eu vou processar aquilo para que eu possa gerar conhecimento, tá? Então, a informação, tá? Ela me permite gerar conhecimento. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma informação. Essa frase, esse conceito aqui que eu trouxe para vocês, isso aqui é uma informação. Você que está do outro lado aí vai ler, vai meditar, vai fazer as associações necessárias e aí você vai gerar o conhecimento para ir fazer a prova. Beleza? Então, isso aqui é uma informação que eu estou passando para vocês. Vocês aí do outro lado, baseado na experiência de vocês, vão processar isso aqui, tá? Vão fazer uma assimilação crítica deste conteúdo, ou seja, vão raciocinar sobre este conteúdo e vocês vão gerar conhecimento, tá certo? E aí vocês vão ter o conhecimento sobre o que é uma informação, tá certo? A informação é a matéria-prima para o conhecimento. Então, se o dado é a matéria-prima para a informação é a matéria-prima para o conhecimento. A informação é um bem comum ao qual todo cidadão deve ter direito a acesso, levando a socialização da informação, das oportunidades e do poder, né? Isso aqui é uma definição de um autor que é o Rezende, tá beleza? Então, quando a gente fala de informação, a gente fala, né, da aplicação do processamento, né, ao dado. Então, quando eu processo aquele dado, né, de certa forma, eu organizo ele, eu adiciono um contexto àquele dado, eu consigo ter uma informação. E aí, uma mesma informação, ela pode gerar, né, conhecimentos diferentes. Vídeo, textos de WhatsApp, né? Quantas vezes você já não conversou com uma pessoa no WhatsApp e aí você recebeu um texto, várias pessoas receberam um texto no WhatsApp e cada um entende aquilo de um jeito. Alguns vão entender que o cara, por exemplo, escreveu com raiva, outros com desdém, outros vão entender que é algo sério, outros vão entender que é brincadeira. Então, a assimilação da informação, né, na geração de conhecimento, ela é pessoal. Por quê? Porque ela é baseada em experiência, tá? Ó, o conhecimento, né? Então, depois que nós temos o dado, nós processamos, temos a informação, e aí, quando nós analisamos essa informação, nós sintetizamos essa informação, nós aplicamos a nossa experiência para entender aquela informação, nós geramos conhecimento. O conhecimento é o quê? É ser informação. Se a informação é dado trabalhado, então conhecimento é informação trabalhada. Beleza? Então eu trabalhei em cima do dado que eu registrei para gerar informação. Se eu trabalhei em cima dessa informação, eu gerei conhecimento. Ok? O conhecimento é a capacidade de agir e prever o resultado dessa ação. Então, quando eu tenho uma informação, eu estou passando essas informações para vocês aqui, ó. Vocês estão anotando no material de vocês, baseado na experiência que vocês têm, tá certo? Vocês estão anotando aí. Eu acho que isso aqui é mais importante para cair na prova. Então, você que está vendo essa aula, você não vai anotar isso tudo. Pelo amor de Deus, né? Não seja um animal. Você não vai anotar isso tudo. Você vai anotar os pontos mais importantes. Olha só como é o conhecimento que você está fazendo aí na prática. Você vai anotar os pontos mais importantes, as palavras-chave, tá? Baseado no que você acha que pode vir a cair na prova. Tá certo? Então, isso aqui é a definição completa. Você aí vai sintetizar isso aqui e vai anotar só aquilo que de fato é importante para cair na prova, para você ter noção, tá beleza? Você não precisa anotar isso tudo. Isso aqui eu já estou te passando. Agora é sua parte gerar conhecimento a partir das informações que eu estou te passando. E aí, tá? O conhecimento é a capacidade de agir e prever o resultado dessa ação. Então você está anotando, prevendo que aquilo ali pode vir a cair na prova, tá certo? E com aquelas palavras que você está anotando, você vai conseguir lembrar o conceito. É o processamento da informação adicionada ao repertório individual, tá certo? E aí, depois que nós geramos conhecimento, nós ainda temos a inteligência, tá? A inteligência é a aplicação do conhecimento. Ou seja, quais ações podem ser tomadas através do conhecimento. Então, lá na hora da prova, você fez todo o seu resumo baseado na sua experiência. Lá na hora da prova, você aplica todo esse conhecimento gerado, que aí você tem a inteligência, tá? A inteligência, ela gera vantagens competitivas, gera inovação, tá beleza? Ela gera melhorias, tá certo? Gera
retrabalho também, né? Porque às vezes você precisa corrigir algo e aí você precisa voltar atrás porque você não fez uma análise correta da situação, tá? O conhecimento, ele, de certa forma, ele foi aplicado, mas ele não gerou os resultados esperados e aí você precisa voltar no processo tudo novamente, tá certo? Então aqui nós temos um resumo, né? Que o dado é o fato bruto, o registro primário. A partir do momento que eu aplico um processamento nele, eu gero informação, que são os dados. Olha só, isso aqui, ó. Informação são dados dotados de relevância, propósito, significado e contexto. Tá certo? Existe um contexto. Lembra lá que eu falei do contexto da temperatura? Então, naquele contexto, os dados fazem sentido. Eu aplico análise e avaliação, eu faço análise dessa informação e a avalio, eu vou ter o quê? Uma informação valiosa da mente humana. Ou seja, já tenho a capacidade humana atuando no conhecimento. E aí, a partir do momento que eu faço a síntese e a aplicação, eu tenho o conhecimento sintetizado e aplicado, tá beleza? Que vai ser baseado aqui nessa experiência e nessa intuição. Na hora que eu aplico, né? Na hora que eu aplico o conhecimento, eu estou levando em consideração também a minha vivência, tá? Cada pessoa toma uma decisão de uma maneira diferente das demais, tá certo? Por quê? Porque é baseado nas nossas vivências, tá? Então, quando a gente tem a inteligência, a gente tem um conhecimento sintetizado e aplicado, tá? Aqui nós temos a pirâmide, né, que a gente fala, né? Primeiro a gente vai de dados, depois os dados viram informação, depois conhecimento e depois inteligência, né? Então aqui eu processo o dado para virar informação, eu avalio a informação para virar conhecimento, eu sintetizo o conhecimento para virar inteligência, tá certo? E aqui, ó, tem o estado deles, né? Dos dados, no caso, são os fatos, os textos, a imagem, a informação, a confiabilidade, a relevância, a importância. Ou seja, eu tenho os dados, eu analiso esses dados e o conhecimento para a inteligência é quando a gente vai aplicar experiência, intuição e completude. Tá beleza? Tranquilão aí estes conceitos. E aí a gente vem aqui, né, já que a gente está falando de dados, conceitos que as bancas gostam muito de cobrar sobre a questão de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Olha só, isso aqui é bem tranquilo e funciona o seguinte. Quando a gente está falando de base de dados, base de informação, né? A gente tem várias maneiras de produzirmos os dados, tá? Então a gente pode produzir através de documentos do Word, posts no Instagram, vídeos no YouTube, mensagens de áudio. A gente tem os sistemas, tá? Você às vezes trabalha numa empresa, a gente tem os sistemas da empresa que registram informações, tá beleza? A gente tem, sei lá, se você é uma pessoa controlada, com certeza você tem uma planilha aí de gastos, beleza? Então a gente tem as planilhas, bases de dados, tá? Então você trabalha numa loja que vende as coisas, tem a base de dados lá para armazenar, tá certo? Então a gente tem várias maneiras de gerar, né, gravar informações em bases de dados e de armazenar essas informações em algum lugar. O modo como nós criamos e armazenamos essas informações vai definir se os dados são estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. Dados estruturados são aqueles que possuem uma estrutura fixa, uma estrutura rígida. Por exemplo, dados que são armazenados em bases de dados, tá? Bancos de dados contém dados estruturados. Então, quando você está lá na sua empresa trabalhando, se você vai cadastrar um produto lá no sistema, o código do produto tem que ser um número, por exemplo. Não pode ser uma letra, não pode ter letra. Então, olha só, você tem uma estrutura definida. O nome do produto pode ter até 300 caracteres. Ah, o produto ele tem que ter código, nome, fabricante e tem que ter uma descrição. Olha só, já defini uma estrutura para aquele dado, né, para aquele produto. Então, é um dado estruturado. Eu previ como aquele dado vai ser criado. Eu estruturei, eu criei uma estrutura para armazenar aquele dado, tá? É uma estrutura rígida que a gente fala. O semi-estruturado, né? Vamos para o não estruturado. O não estruturado é quando eu já não tenho essa estrutura. Então, imagina um documento de texto. Eu posso produzir um memorando, você produzir outro memorando, e esses memorandos vão ter estruturas, números de páginas, tipos de letras podem ser diferentes. Eu posso produzir um documento que explica um manual, que explica alguma coisa em texto. Você pode produzir em vídeo esse mesmo manual. São duas informações que teoricamente são parecidas, iguais, porém estão em formatos diferentes.
E aí, como você codifica essas informações, tá certo? Então, a gente está falando isso de dados não estruturados, dados que não têm estrutura fixa, tá beleza? Não tem estrutura fixa. Se você abre um documento do texto, do Word, por exemplo, imagina que você, aquele mesmo produto que você cadastrou lá no sistema, você vai utilizar fichas em Word para cadastrar esse produto, tá certo? E aí, esse mesmo produto, que aqui você tem um sistema, né? Aqui você tem um sistema que vai te dar todos os campos para você digitar e já vai estar formatado. No lado de cá, imagina que você tem um documento do Word no qual você vai digitar essas mesmas informações. Aqui eu não vou conseguir digitar, por exemplo, no campo código, um texto. Mas aqui no documento Word, eu conseguiria digitar um texto no campo código, tá beleza? Então, eu não tenho uma estrutura dentro de um documento de texto. Eu não tenho uma estrutura rígida dentro de um documento de texto. Então, os dados não estruturados são esses dados que têm uma estrutura maleável, tá? Eles não têm uma estrutura fixa. Esses são dados que vão estar em texto, em vídeo, em áudio, tá beleza? Geralmente é isso. E os semi-estruturados são um meio termo entre os estruturados e os não estruturados, beleza? Os semi-estruturados, eles vão ter uma maleabilidade. Vai ter uma estrutura previamente definida, mas essa estrutura não é tão rígida que eu não possa mudá-la, tá beleza? Então, a gente tem os semi-estruturados, tá certo? Então, aqui, ó, esse aqui seria um resumo, tá? Os estruturados, ele tem uma estrutura rígida previamente planejada, tá certo? Ó, exemplo, os bancos de dados. Os semi-estruturados, representação estrutural heterogênea, ou seja, tem uma parte que é rígida e essa parte ela aceita algumas alterações, tá beleza? Então, a gente tem também os não estruturados, que são sem estrutura pré-definida, que é o documento do Word lá, é o vídeo, tá beleza? Eu tô aqui no vídeo, ó, eu posso fazer isso aqui, tudo, mas onde é que isso aqui, ó, isso aqui não tem, isso aqui não está no script, não está definido, tá beleza? Detalhe, os dados estruturados, os não estruturados, tá? Constituem a maior parte dos dados hoje, tá? Todos os dados gerados em redes sociais, tá certo? Em documentos, em grupos de WhatsApp, Telegram, tudo isso são dados não estruturados, tá? Os dados estruturados, gravem isso, são os dados gerados em banco de dados, tá? Banco de dados como um todo, tá certo? E aí, nós entramos na parte de análise de dados, né? Então, nós vimos esses conceitos para nós vermos o que é a análise de dados. Como eu trouxe para vocês, né, previamente, né, a gente busca analisar dados para obter alguma vantagem, tá beleza? Para obter alguma melhoria, tá? Então, a análise de dados, segundo Tukey, a análise de dados são procedimentos e técnicas de interpretação dos resultados de tais procedimentos, formas de planejar a coleta de dados para tornar sua análise mais fácil, mais precisa ou mais exatas e todos os mecanismos e resultados das estatísticas matemáticas que se aplicam à análise de dados. Então, para este camarada, Tukey, a análise de dados é todo o ambiente que envolve, desde os procedimentos para eu coletar, armazenar, processar, até as técnicas que vão me permitir analisar esses dados, tá? Quanto todo o ambiente. Então, a análise de dados, para esse camarada, envolve todo o ambiente, tá? A análise de dados é um processo de inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados, tá? Então, ou seja, eu vou inspecionar, né? A gente tem a parte aqui também, né, de coleta, tá? Inspeção, coleta, tá? Limpeza, transformação e modelagem de dados, tá? Com o objetivo de descobrir informações úteis, informar conclusões e apoiar tomada de decisão. Então, gravem esse objetivo aqui, ó. Objetivo: descobrir informações úteis, informar conclusões e apoiar tomada de decisões, tá certo? Então, quando a gente faz a análise de dados, a gente vai buscar esses objetivos, tá? Então, apoiar tomada de decisão, ou seja, eu vou fornecer várias informações para que as pessoas gerem conhecimento a partir dessas informações, que a partir dessas informações e desse conhecimento gerado, ela tome decisões, né, que vão gerar o quê? Vantagens competitivas, que seria a inteligência de negócio, tá beleza? Seria a inteligência de negócio, certo?
Olha só, a gente também tem aí os tipos de análise, tá? Nós temos aí os vários tipos de análise. Nós temos análises descritivas, nós temos análise de diagnóstico, análises preditivas e análises prescritivas, tá? Então a descritiva, ela foca no presente, ela vai descrever, né, características de uma determinada situação, de um determinado dado. Ela descreve algo presente. Algo, ou, na verdade, não é... Vai tentar sempre ser o mais próximo do presente, né? Às vezes a gente fala presente, mas vai ter um delay, tá? Entre aquilo que aconteceu até o seu processamento, né? Vai ter um delayzinho. É claro que a gente fala presente porque a gente tenta analisar o mais próximo possível do acontecimento do evento. Mas, apesar de falar presente, né? É um pouco no passado. Mas o foco é o quê? Descrever as características dos dados e eventos correntes para subsidiar decisões de efeitos imediatos, tá? Então, é a análise o mais rápido possível de determinada situação para descrevê-la para que eu possa fazer o quê? Tomar decisões, tá certo? O diagnóstico. A análise diagnóstica visa entender relações de causa e efeito. Então, eu tive uma situação e aí eu quero entender por que esse camarada gerou esse, tá beleza? Por que esse camarada gerou esse, ou quem gerou esse efeito. Quem foi a causa que gerou esse efeito, ou por que essa causa gerou o efeito, tá beleza? Com a análise preditiva de previsão, tá beleza? Previsão. Se a descritiva é no presente, descreve algo que aconteceu, a preditiva tem a previsão. Ela prevê comportamentos futuros e tendências com base nos dados conhecidos, ou seja, com base em dados históricos, a análise preditiva ela vai tentar prever situações, tá beleza? E a gente tem a prescritiva, né, que a partir do momento que eu prevejo, eu vou tentar, né, buscar as possíveis consequências dessas previsões que eu fiz, tá? E aí eu vou agir, tá? A partir da análise prescritiva, eu consigo buscar as possíveis consequências e agir em cima desta análise, tá certo? Então, uma descreve, que trabalha no presente, a outra busca relação de causa e efeito, tá certo? A diagnóstica. A preditiva, prever o futuro com base em dados históricos, tá? Dados históricos. Certo? E aí a gente tem a prescritiva, que a partir do momento que eu tive um acontecimento, eu vou tentar, né? Eu tive um acontecimento, eu fiz uma previsão para o futuro, eu vou tentar buscar as possíveis consequências para prescrever soluções. Tá beleza? Soluções. Certo? E aí a gente vai ter a análise descritiva, tá ok? E aqui, ó, que eu trouxe para vocês, que é esse resumo, né? As análises descritivas e diagnósticas procuram entender o que aconteceu, tá? E o motivo pelo qual os eventos aconteceram. Então, o que aconteceu descritiva, tá? O que aconteceu descritiva e o motivo diagnóstico. É como se estivéssemos tirando uma fotografia dos dados e observássemos o passado, tá beleza? Como eu disse para vocês, apesar de aqui estar, né, foca no presente, vai ter um delay dessa análise, tá? A análise preditiva busca, a partir dos dados, prever algum evento que ainda não ocorreu. Então, preditiva, prever evento que não ocorreu. Além de prever eventos, é possível sugerir ações. E é neste momento que entra a análise prescritiva, tá? Sugerir ações. Certo? Então, a partir do momento que eu sei que eu consigo prever, e aí eu consigo também prever qual o resultado, eu vou lá e posso sugerir soluções, tá beleza? Então, são os tipos de análise de dados aí. E aqui, ó, nós temos essa escalada, né? Tá beleza? Aqui a gente tem, ó, o valor da análise, né, para um negócio e a complexidade, tá? A complexidade. Vejam que, ó, você fazer uma análise descritiva, saber o que aconteceu, é mais simples do que você dar uma solução, tá? Se você apresentar uma solução para algo que ainda vai acontecer, tá beleza? Então é mais simples
mais barato, menos complexo você analisar algo que aconteceu do que você dar uma solução para algo que não aconteceu ainda. O valor e a complexidade está de fato aqui, ó, neste ponto aqui. Tá beleza? Então, nós temos essa escalada aqui na nossa análise de dados, tá? Como eu disse para vocês, galera, a análise de dados, né, ela visa o quê? Subsidiar a tomada de decisões, tá? Isso aqui, ó, nos ajuda o quê? Na tomada de decisão, certo? Então, ó, eu vou ver o que aconteceu, por que aconteceu, o que vai acontecer e o que fazer quando não acontecer. Então, olha lá, quando eu falei para vocês, né, isso aqui vai nos gerar vantagens competitivas, tá? Quando nós fazemos análise de dados, né, isso aqui vai nos gerar competitiva. Isso aqui, ó, desde a informação até a geração do conhecimento, que na hora que nós aplicarmos aqui, nós vamos ter inteligência, tá beleza? A partir daqui, ó, nós já começamos a partir para a inteligência, tá certo? Então, aqui nós temos todo o caminho dos tipos de análise, certo? E aí, essa parte aí que nós vimos são os fundamentos, tá, galera? Isso aí que nós vimos são os fundamentos da análise de dados. Isso aqui é o básico, tá? Isso aqui que nós vimos é muito básico, mas a banca ela pode expandir para alguns tópicos. E é alguns tópicos que podem vir ser cobrados em uma parte aí de fundamentos de análise de dados. Ela pode cobrar sobre Data Warehouse, tá? Os Data Warehouse são os armazéns de dados, tá? São bases de dados gigantes que nós podemos criar para armazenar informações, tá? E aí, a partir dessas informações armazenadas nesses Data Warehouse, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer análise de dados nessas informações, tá? Os Data Warehouse, eles são planejados, tá? Geralmente eles vão ser criados por empresas para tratar os dados dessas empresas, tá ok? Então, é um banco de dados gigantes planejado e estruturado, tá? Para receber dados. Ele vai receber dados que a gente chama de dados históricos, tá? Ele vai trabalhar só com o passado, só o que já aconteceu, para que aí eu possa prever, fazer previsões, tá beleza? Fazer análise, descobrir padrões, tá certo? Então esses dados, eles são dados históricos, dados passados, dados não voláteis, tá? A gente chama esses dados de não voláteis. Ou seja, eles não sofrem atualização. Então se, por exemplo, se eu gravei lá que o Joãozinho, no dia 14, tinha R$20 na sua conta, essa informação, ela não deve mudar. O que eu posso fazer é adicionar uma nova informação que no dia 30/12, Joãozinho tinha R$100 na conta. Aí eu vou ter as duas informações, a informação de R$20 e a informação de R$100, tá beleza? Então, quando a gente fala de Data Warehouse, né, no Data Warehouse a gente só coloca dados ou a gente só retira dados. Ou a gente só inclui um dado ou a gente só retira dados. A gente nunca atualiza, né? Se você já trabalhou em alguma empresa de venda, alguma coisa, a gente tem o famoso atualizar o cadastro. No atualizar o cadastro, o que você faz? Você substitui na sua base de dados aqueles dados antigos pelos dados novos que representam a situação atual do seu cliente. No Data Warehouse, não. No Data Warehouse, a empresa ela vai, toda vez que tem uma atualização de cadastro lá na loja, ela vai pegar aquela informação e inserir ela completa no Data Warehouse, tá beleza? Então, o Data Warehouse ele vai ser utilizado, assim, como apoio para soluções de Big Data, mineração de dados, tá beleza? Ele vai ser utilizado aí como apoio. O OLAP. O OLAP são ferramentas, né? Pode vir aqui na sua prova, são ferramentas que nos permitem fazer essa análise de dados, tá? O OLAP ele é um conjunto de ferramentas que vai nos permitir fazer análise de dados através de cubos tridimensionais, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, ele vai nos permitir fazer análise através de cubos tridimensionais, tá certo? Então, o OLAP vai ter várias ferramentas para fazer a agregação de dados, tá beleza? Essas agregações vão nos permitir ver as informações de várias maneiras, tá? De várias dimensões, por várias perspectivas, né? Nós vamos conseguir cruzar várias informações e gerar vários
várias visões, né, sobre uma mesma base de dados. Então, o OLAP são ferramentas que nos permitem fazer a criação de cubos 3D para que nós podemos avaliar as informações, para que nós podemos cruzar dados. ETL são ferramentas utilizadas na extração, tá ok? Extração, transformação e carga de dados, tá? São ferramentas utilizadas para extração, transformação e carga de dados. Geralmente a gente utiliza ETL para criar data warehouse, tá? Às vezes eu tenho muita informação, eu quero criar uma base de dados mais estruturadas. Às vezes as informações, elas têm muita divergência, né? Então, por exemplo, uma informação que vem do Facebook, o fulano utiliza masculino e feminino para representar, sei lá, homem e mulher. A informação que vem do YouTube utiliza MF. A informação que vem do Instagram utiliza mask e fem. Aí eu vou passar por um processo de ETL para eu fazer a extração dessa informação dessas bases de dados. Eu vou transformá-las, né? Eu vou deixá-las mais parecidas, né? Para que não haja nenhuma divergência. E aí eu vou fazer a carga em um banco de dados. O Big Data, né? São as soluções que a gente chama, né, de uma grande base de dados, né, que aí vai ser o Data Warehouse, ele já vai ser construído, ele já vai ter todo um processo de maior cuidado para a construção dele, né, na separação das informações, e o Big Data ele vai ser a junção de várias fontes de dados, tá? O Big Data ele vai ser a junção de várias fontes de dados e ele tem uma característica dos 5 Vs, tá beleza? Ele vai ter a característica dos 5 Vs, que é volume, velocidade, variedade, valor, tá beleza? E veracidade, tá? A gente tem a parte de aprendizado de máquina, certo? Machine learning. Ou seja, nós vamos treinar algoritmos, nós vamos treinar robôs utilizando Big Data e Data Warehouse, tá certo? Para que eles possam aprender padrões, descobrir coisas, tá? E nos ajudar na tomada de decisão. Nós temos a mineração de dados, tá beleza? Que é a descoberta de padrões, tá beleza? Isso é a descoberta de padrões que vão nos ajudar na tomada de decisão e na geração de conhecimento. O Machine Learning, ele é utilizado na mineração de dados, tá beleza? A mineração de dados. E a gente tem o Business Intelligence, que é a inteligência de negócio. Então, nós vamos utilizar essas várias ferramentas, tá? Nós vamos utilizar análise de dados, nós vamos utilizar mineração, informações, enfim. Nós vamos criar toda uma estrutura para que nós possamos o quê? Ter inteligência de negócio, para que nós possamos ganhar vantagem competitiva, tá? Para que nós possamos melhorar o nosso negócio em questão de eficiência, em questão de produto, em questão de entrega, tá beleza? Em questão de tomada de decisão. Então vai ser todas as ferramentas, né, tecnológicas que eu puder aplicar ao meu negócio para que eu possa gerar alguma vantagem competitiva, algum conhecimento que vai ser aplicado no meu negócio, tá beleza? Então, Business Intelligence tá ligado a eu criar toda uma estrutura para tornar o meu serviço, para tornar o meu negócio inteligente, tá? É cada vez mais eu tentar entender do meu negócio e do mercado no qual o meu negócio atua, tá beleza? Então, isso vai me gerar vantagem competitiva, tá certo? Então, são conceitos aí que podem vir atrelados à parte de fundamentos sobre a análise de dados, tá? Então, aqui nós vimos a parte de fundamentos e vimos um pouco extra aí sobre esse conteúdo. Eu vou dar um pause agora, tá certo? E eu vou voltar resolvendo algumas questões, tá? Pra gente treinar o que a gente viu na aula, tá beleza? Fica por aí, dá aquele descansado, aquela espreguiçada e a gente se volta daqui, a gente se vê daqui 5 minutinhos, tá beleza? Para nós continuarmos aí na resolução de questões. Um abraço! E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou.
Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meu querido aluno, estamos de volta aqui no Monster Concurso para continuarmos nossa aula, né? Essa dica maravilhosa. E agora eu vou fazer a resolução de algumas questões para nós colocarmos aqueles temas em nossas cabeças para irmos para a prova e gabaritarmos, tá beleza? Seguinte, se você está aí até agora, neste exato momento, eu vou parar aqui um minuto para tu dar o like aí. Deu like? Beleza. Então, se você deu o like, eu agradeço. Se você não deu, pelo amor de Deus, tamo vergonha nessa cara sua, e deu like, nós somos mendigos de like aqui. Por quê? Porque o like, ele é o pagamento que você nos dá aí em troca deste conteúdo que nós fornecemos gratuitamente para você. A gente fica horas produzindo este material e a única coisa que a gente pede é um like, que vai durar apenas alguns segundos na sua mão, tá beleza? Então dá o like aí, deixa seu like, siga a gente aí no YouTube, se você não segue ainda, fazendo favor, tá? Olha só, outra coisa, nós temos o Instagram, monster.concursos, vai lá no Instagram, manda um alô, marca a gente, me marca, eu falei, meu Instagram mais cedo, Rodolfo de Alves, mais cedo, né? No começo da aula, Rodolfo de Alves, tá? Pode marcar lá, fala, professor, assistindo sua aula, gostei, vou repostar. Eu gosto muito quando as pessoas vêm conversar comigo, me marcar. Pode mandar feedback, pode falar o que quiser lá, sendo educado, tá? Seja educado, respeite as pessoas, converse direito, tá? Então, vai lá, pode falar, não gostei disso, não gostei daquilo, isso ou aquilo pode melhorar. Não tem problema, eu não tenho um problema quanto a isso, desde que você seja educado, tá beleza? Pode mandar e siga a gente aí nas nossas redes sociais, tá certo? Outra coisa muito importante seguinte, na descrição a gente tem os links do Monster, né? Então a gente tem a assinatura Monster, a gente tem o curso do Monster, tá beleza? Tá tudo disponível lá, o conteúdo todo disponível para você. A gente tem fresquinho esse conteúdo aí do Banco do Brasil, tá beleza? Então a gente aí tem uma gama de coisas, tá? Que nós estamos disponibilizando para você estudar em alto desempenho.
Agora, se você está quebrado, a gente também tem na descrição o Monsterflix, que é a nossa plataforma de vídeos gratuita, tá? A plataforma de vídeos gratuita do Monsterflix está na descrição, tá? É só você clicar aí, acessar, tá beleza? E fazer o seu cadastro, vai ter os vídeos lá. Detalhe, talvez não tenha na descrição, se não tiver, coloca no Google Monsterflix, tá beleza? E aí a plataforma de vídeo gratuita do Monster. É só vídeo, os vídeos estão organizados por concurso, tá beleza? Mas já ajuda muito se você tiver quebrado, tá beleza? Já é uma mão na roda. Então vamos lá para o que interessa, que é a resolução de questões. Então quem já viu aula minha sabe que eu tô cagando e andando para ficar esperando você aí do outro lado resolver a questão. Eu vou falar e se você quiser responder, você para o vídeo e responde. Porque a minha função aqui é passar o conteúdo, tá beleza? A minha função é passar o conteúdo. E o tempo, ele é limitado. Então, se eu for ficar parando, olhando o relógio, esperando, a gente perde tempo, igual eu estou perdendo agora para explicar para vocês. Então, leu a questão, pausa o vídeo, responde, porque eu já vou vir aqui comentando e respondendo o que é certo e o que é errado, tá certo? Olha só, leia as afirmativas a seguir, tá? É afirmativa, não é negativa, tá? Então, ele está afirmando isso aqui. O termo dados refere-se ao valor de um campo armazenado, matéria-prima para obtenção da informação. Tá certo. Então, o dado ele vai ser um campo armazenado, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de dados estruturados, né, que nós vimos lá, o dado, por exemplo, eu dei o exemplo lá, né, do produto, então o código é um dado, o nome é um outro dado, o fabricante é outro dado, a descrição é outro dado, tá beleza? Então são campos que eu vou armazenar no meu banco de dados. Ele é a matéria-prima para obtenção da informação. Quando eu junto todos esses dados e apresento na tela, eu tenho as informações de um produto, tá certo? Uma base de dados é uma coleção de dados logicamente relacionados com algum significado, tá? Aqui a gente entrou num conceito que é o conceito ligado a banco de dados, tá? Então, quando eu tenho um banco de dados, quando eu tenho uma base de dados, eu tenho uma coleção de dados, tá? Desses vários dados que são logicamente relacionados, então, e com algum significado. Então, o significado dele vai depender do contexto da minha base de dados, né? Então, eu criar uma base de dados para uma loja de peça, supermercado. Então, o contexto o significado daqueles dados vai estar ligado ao contexto da minha base de dados, tá beleza? E esses dados, eles são logicamente relacionados, tá? Esses dados, eles vão ser agrupados em tabelas conforme as relações entre si. E nós podemos relacionar umas tabelas com as outras também. Então, isso aqui está correto. Marque a alternativa correta. 1 e 2 estão corretas. Ó, as duas afirmativas são verdadeiras, beleza? As duas afirmativas são verdadeiras. Letra A. Olha só, questão do CESP, tá? Ó, a Cisgran Rio, tá? A Cisgran Rio, ela não tem muitas questões nessa parte, às vezes, de banco de dados, de data mining, big data, análise de informação. Então, eu trouxe questões de outras bancas para nós explorarmos os conceitos, tá beleza? Para a gente não ficar vendido, tá? Então, a gente vai ter aqui resolução de questões sobre outros temas. Então, é assim que a vida funciona no mundo de concurso. Primeiro, você resolve todas as questões daquele tema da banca e depois você vai passar a resolver questões de outras bancas, tá certo? Olha só. Embora com características particulares, dados não estruturados podem ser classificados em sua totalidade, assim como os dados estruturados, embora com características particulares. O que seriam essas características particulares? Então, imagina aqui um documento de texto, eu tenho 10 documentos de textos, tá? Cada um desses documentos de texto, apesar de serem documentos de texto do Word, vamos pensar assim, cada um vai ter uma característica. Na hora que você abre esse documento, esses 10 documentos, podem ter formatações diferentes, tá beleza? Tamanhos de letras, de fontes, tamanho de fonte, posicionamento de parágrafo, utilização de marcadores ou não, negrito, itálico. Então, na hora que eu abro cada um desses 10 documentos, esses 10 documentos eles vão ter o quê? Características particulares. E aí, um documento pode estar falando de produto de beleza, o outro documento pode estar falando de jogos eletrônicos. Então,
cada um desses documentos vão ter uma característica particular. E aí, quando eu mesclo ainda, né? Quando eu mesclo um documento em texto, aí eu tenho vídeo, aí eu tenho áudio, e aí eu vou ter a característica ligada à mídia, né? Então, o áudio, ele tem uma característica, que é os arquivos em áudio, que é a transmissão de áudio. O arquivo em vídeo, ele vai ter uma característica, que é a transmissão de áudio e vídeo, tá beleza? O documento em texto vai ser escrito, tá beleza? Então, são as características particulares das mídias no qual a informação se encontra, entendeu? Então, embora as características particulares, os dados não estruturados podem ser classificados em sua totalidade. Galera, nós vimos que a maior parte dos dados produzidos hoje é não estruturados. Nós não conseguimos classificar todos os dados não estruturados em sua totalidade, tá beleza? Por quê? Porque qual que é a diferença dos dados estruturados para os não estruturados? Que os dados estruturados, a estrutura é planejada antes de eu inserir o dado. Isso me poupa tempo. Então, eu já planejo a estrutura, depois inserir o dado. O não estruturado, eu só crio a informação e disponibilizo de qualquer jeito, sem qualquer estrutura. Para eu depois vir classificando esses camaradas, eu não vou conseguir, tá beleza? Até porque cada um tem uma característica particular, tá certo? Cada um tem uma característica particular. Conforme a sua mídia, conforme o seu armazenamento. Então eu não consigo, tá? Não consigo, aqui não podem ser classificados em sua totalidade. Eu não teria capacidade de processamento para classificar, tá beleza? E detalhe, é mais fácil produzir dados não estruturados do que dados estruturados, tá? Então, se eu começasse a classificar os dados não estruturados, eles se tornariam dados estruturados. Tá certo? Então, a gente não faz essa classificação em sua totalidade. Isso está errado. Agora, os dados estruturados, eles são, sim, classificados já. Eles já têm uma estrutura pronta para eles, tá beleza? Então, aqui está errado, tá beleza? Questão de número 3. O termo que eu falei lá para vocês, Big Data, é bastante conhecido pelos profissionais de tecnologia da informação, especialmente aqueles envolvidos com bancos de dados, inteligência de negócio, sistemas de informações e sistemas de apoio à decisão. Tudo isso aqui, tá, é ligado à análise de dados. Então, a gente utiliza bancos de dados, a gente utiliza inteligência de negócio, que é BI, sistemas de informação, né, que são sistemas do dia a dia, e sistemas de apoio à decisão, que esses são sistemas específicos, tá beleza? Que inclusive tem no edital de vocês a parte sobre sistemas de apoio à decisão, tá certo? Que vão nos ajudar na tomada de decisão de um negócio. Tudo isso vai estar ligado à análise de dados. Então ele está falando que o termo Big Data, tá? É bastante conhecido pelos profissionais de tecnologia da informação, principalmente aqueles envolvidos com banco de dados, inteligência de negócio, sistemas de informações e sistemas de apoio à decisão. Uma característica inerente a esse conceito, ao conceito de Big Data, tá? A esse conceito é referente a Big Data, tá? A esse conceito é o quê? Qual que é a característica de um Big Data? A estabilidade da taxa de geração desses dados, o que garante sua utilização confiável na geração analítica de informação com independência temporal, né? Então aqui a gente tem várias informações. Estabilidade na taxa de geração de dados. Aqui já está errado, porque quando a gente trabalha com Big Data, a gente está trabalhando com um grande volume de dados sendo gerados constantemente e diariamente, tá certo? Então, nós não temos essa estabilidade. Por quê? Porque as pessoas estão gerando informação o tempo inteiro, tá? Nós não controlamos a geração de informação das pessoas, tá? Então, não existe uma estabilidade, digamos assim, na geração desses dados. Pode ter dia que eu tenho mais, pode ter dia que eu tenho menos, tá beleza? Então, imagine que eu esteja gerenciando uma rede social e aí tem um acontecimento muito relevante em um determinado dia. E aí eu vou ter um pico de geração de dados, tá beleza? Então, nós não temos essa estabilidade na taxa de geração de dados, o que garante a sua utilização confiável na geração analítica de informação. Essa questão também, né? O que garante a utilização confiável. A confiabilidade... Tá? A confiabilidade na análise, ela não está ligada à estabilidade dos dados, tá? Não está ligada à estabilidade da geração de dados. A confiabilidade da análise está ligada ao processo e ao resultado.
ao processo e à avaliação do resultado gerado, tá beleza? Então, eu tenho um processo para fazer a análise, tá certo? Eu tenho um processo para fazer a análise e gerar informação. E aí, quando eu gero a informação, eu vou revisar essa informação para ver se ela é útil, se ela é valiosa. E aí, a partir do momento que eu vejo que eu não cheguei no objetivo, o que eu faço? Eu tenho que voltar atrás e refazer todos os meus processos reestruturados, moldar novamente a minha base de dados, as minhas informações, para que eu possa gerar informações que, de fato, sejam confiáveis, tá beleza? Mas a confiabilidade, tá, da geração analítica da informação, ela não está ligada na estabilidade da taxa de informação, mas sim no processo, tá? No processo da criação do Big Data, né? Com a independência temporal, tá? Enfim, não existe essa relação de independência temporal. Toda informação, ela vai ser dependente do tempo, tá? Heterogeneidade do conjunto de dados empregados em dados originalmente estruturados ou semi-estruturados, tá certo? Olha só, Big Data vai trabalhar com dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, tá? Então tem que ter essas três estruturas, principalmente os não estruturados, tá? Principalmente os não estruturados. A banca, ela pode cortar o semi-estruturado, tá beleza? Mas estruturados e não estruturados tem que ter quando a gente está trabalhando com Big Data. Os estruturados também, às vezes, a banca pode cortar, mas o não estruturado, digamos assim, é premissa para a gente trabalhar com Big Data. Porque o grande volume de dados, né, que nós analisamos em Big Data, ele vem dos dados não estruturados, em sua maior parte, tá certo? E a heterogeneidade do conjunto de dados empregados em dados, originalmente estruturados ou semi-estruturados. Dados estruturados, tá? Não são heterogêneos, tá? Dados estruturados não são heterogêneos. Tá? Eles possuem outra estrutura, então existe uma homogeneidade entre os dados estruturados, tá? O que vão ser heterogêneos são os semi-estruturados e os não estruturados, tá? Então não existe homogeneidade não existe heterogeneidade, né, nos dados estruturados. C. Qualidade das fontes de dados por conta dos padrões de expansão e de retenção revelados da ordem existente nos dados. Então, uma característica é a qualidade das fontes de dados. Então, as fontes de dados, a gente não garante a qualidade das fontes de dados. Por quê? O Big Data, eu vou estar o quê? Vou estar trabalhando com informações disponíveis em ambiente web, em redes sociais. Eu não tenho garantia nenhuma de que aquela informação ela é qualificada, ela é segura, verdadeira, tá beleza? Então, não existe essa garantia quando eu trabalho com Big Data. Então, tá errado, tá? Eu não tenho a garantia de que as fontes serão fontes de qualidade. Eu preciso analisar essas fontes, eu preciso analisar a informação. De certa forma, eu preciso tratar essa informação, tá? Para que ela possa ser processada. Então, quando a gente tem Big Data, a gente tem um tratamento da informação, justamente por causa disso. Porque muitas vezes as informações, né, os dados coletados, eles têm uma qualidade muito baixa, tá? E aí a gente vai ter que ir selecionando fontes que tenham qualidades melhores, tá? A estabilidade, que na sua forma original possui alto valor granular quando comparado ao seu volume. Então, a escalabilidade, né? Ou seja, a capacidade de nós crescermos ou diminuirmos, né, o nosso Big Data conforme o aumento da demanda, de fato, que na sua forma original possui alto valor granular quando comparado ao seu volume. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Valor granular, né, a gente chama em Big Data, em questões de bancos de dados multidimensionais, a gente chama o conceito, nós temos o conceito de granulidade, tá? Que vem de grãos, tá? Então nós temos o conceito de granulidade, certo? Granulidade. Pensa que quanto mais granular, tá beleza? Quanto mais granular, tá certo? Maior será o detalhe da informação, tá certo? Então, quanto mais granular, maior será o detalhe da informação. Então, imagine que eu tenho uma informação que eu consigo armazenar segundos, tá beleza? Então, eu armazeno os segundos de cada registro. A partir dos segundos, eu consigo, por exemplo, agrupar em horas, tá? Em horas eu consigo agrupar em dias.
E de dias eu consigo agrupar, por exemplo, em meses, em anos. Tá ok? Então, quanto mais granular for a informação, maior será o detalhe. Então, quanto mais grãos de informação eu tiver, mais detalhe eu tenho daquela informação. Tá certo? Então, se eu armazeno direto na minha base de dados só o mês de referência, como eu armazenei o mês de referência, por exemplo, eu armazeno só o mês de referência da compra. Como eu armazenei o mês de referência da compra, vamos supor que eu armazenei mês e ano, tá? 01/2021. Se eu armazenei um mês de referência, eu só vou conseguir quebrar essa informação em mês e ano. Porque a minha granulidade, ela vem só até mês. Então, eu só consigo quebrar em mês e ano essa informação. Agora, se eu armazenei segundos, tá? Se eu armazenei dia 1/1, tá? De 2021, vamos supor, a 0,10 segundos. Tá? Eu armazenei toda essa informação, olha o nível de granulidade, eu consigo chegar até os segundos, tá? E aí eu vou conseguir agrupar de várias maneiras essa informação, tá beleza? Então eu vou conseguir fazer esses vários agrupamentos. Então a granulidade, né, ela não tem nada a ver com a escalabilidade. A escalabilidade é a minha capacidade de crescer ou diminuir, né, o meu processamento conforme a minha demanda, tá? Então, se a demanda cresce, eu consigo crescer processamento na mesma proporcionalidade. Se a demanda cai, eu consigo diminuir o processamento na mesma proporcionalidade. Isso não tem nada a ver com a granulidade, tá? Isso aí não tem nada a ver com a granulidade. A granulidade é questão de projeto, tá? Vamos lá. E a letra E, que é o que nos sobrou, né? Complexidade das suas fontes de informação, o que demanda a necessidade de uma prévia limpeza, integração e transformação. Que eu falei para vocês, né? Inclusive, isso aqui vai de encontro, né? De encontro, choca, conflita com isso aqui, ó. Conflita com estabilização da taxa de geração, conflita com heterogeneidade e conflita com qualidade das fontes. Tá certo? Olha, a A, B e a C conflita com essa, que é a letra E, que fala que as fontes são complexas, tá? As fontes de dados são complexas, o que demanda a necessidade de prévia limpeza, integração e transformação, tá certo? Então a gente precisa limpar os dados, transformá-los, para que a gente consiga trabalhar aí com a questão do Big Data, tá certo? Letra E, questão correta. Vamos resolver mais uma questão aqui, falando aqui de Data Warehouse. As ferramentas e técnicas de mineração de dados, tá? Data mining, então, ó, tem por objetivo preparar dados para serem utilizados em Data Warehouse, tá certo? Então, as ferramentas e técnicas de mineração de dados têm por objetivo preparar dados para serem utilizados em Data Warehouse. É o contrário, né? O Data Warehouse prepara dados para serem utilizados em processo de mineração, tá? As ferramentas de mineração de dados permitem a navegação multidimensional em um DW. São as ferramentas OLAP, tá? Que vão permitir essa navegação multidimensional. Aqui a gente vai ter os cubos 3D, tá beleza? Projetar de forma eficiente o registro de dados transacionais. Aqui a gente está falando o quê? De bancos de dados, tá? A gente está falando de bancos de dados. Aqui a gente está falando de dados estruturados, tá? A mineração de dados, né, ela vai envolver dados estruturados e não estruturados, beleza? Buscar classificação e agrupamento, clusterização de dados, bem como identificar padrões, tá? Galera, mineração de dados tem como principal objetivo identificar padrões, tá? A gente minera dados para identificar padrões. Buscar a classificação e o agrupamento. Isso aqui são técnicas, tá? De mineração de dados, tá? São técnicas que a gente usa. A gente pode classificar ou a gente pode agrupar informações, tá beleza? Otimizar o desempenho de um gerenciador de banco de dados. Essa aqui não é a função da mineração de dados. Correto, é a letra D, tá beleza? Corretinho a letra D. Mais uma questão aqui, né? A gente vai falar de BI para nós finalizarmos aí a nossa dica de hoje. Ó, a respeito do BI, assinale a opção correta. O BI consiste na transformação metódica e consistente das informações exclusivamente, fiquem atentos a essa palavra, exclusivamente prestada pelos tomadores de decisão em novas formas de conhecimento.
para a evolução dos negócios e dos resultados. Então, na transformação metódica e consciente das informações exclusivamente prestadas pelos tomadores de decisão, não, galera. É nas informações geradas pela empresa e pelo ambiente do negócio para apoiar os tomadores de decisão, tá certo? Então, eles vão apoiar toda a informação gerada pela empresa e pelo ambiente de negócio, vai ser utilizada para apoiar os tomadores de decisão. Então, esse aqui está erradíssimo, tá beleza? E aí, com base nessas informações, que os prestadores tomam decisões para a evolução do negócio, tá certo? A ETL é o processo de análise de dados previsto pela arquitetura de dados, pela arquitetura de BI, tá? Assim, quando a gente fala de BI, né, a BI, ela é um conjunto de ferramentas e técnicas e tudo mais, e não existe uma arquitetura que é, digamos assim, a arquitetura MOR, que deve ser seguida, tá? Então, o ETL não é um processo de análise, tá? Ele não é um processo de análise de dados. A ETL não é um processo de dados. A ETL é um processo que nós vimos de extração, transformação e carga de dados para bases de dados que poderão ser utilizados em BI, tá? Poderão ser utilizados na construção de inteligência para o negócio, tá? As técnicas do BI objetivam definir regras para a formatação adequada dos dados com vista à sua transformação em depósitos estruturados de informação sem considerar a sua origem. Aparentemente isso aqui está correto, tá? Então, quando a gente fala em BI, né, a gente tem técnicas. O que eu falei para você? BI é um conjunto de técnicas, né? Técnicas e ferramentas. O objetivo é definir regras para a formatação adequada dos dados, ou seja, eu preciso formatar esses dados para que eu possa utilizá-los, tá? Com vista à sua transformação em depósitos estruturados de informação sem considerar a sua origem. Ou seja, esses depósitos de dados seriam os data warehouse. Então, eu vou criar regras para transformar dados, para armazenar esses dados em data warehouse, para que eu possa utilizá-los na geração de conhecimento do negócio. E essa formatação, esse armazenamento independe da origem do dado, tá beleza? Não importa se é de rede social, não importa se é da empresa, não importa. Isso é correto, tá certo? Mas vamos ver as outras. O repositório de dados analíticos de BI é representado pelas diversas bases de dados relacionais, tá? E por repositórios de dados que utilizam modelagem relacionais. Galera, quando a gente fala em dados analíticos, tá? A gente tem o que a gente chama de dados, base de dados multidimensionais, tá? Quando a gente trabalha com BI, a gente utiliza base de dados multidimensionais, para que nós possamos gerar cubos multidimensionais, tá? Então isso aqui está errado. E a camada de apresentação de uma arquitetura de BI é aquela em que as informações são organizadas e centralizadas. Não, isso aqui é a camada de base de dados, tá? É na base de dados a camada de armazenamento, tá? Que está a organização e a centralização da informação, tá beleza? Então, galera, seguinte, essa aqui foi a nossa última questão de hoje, tá? Hoje o conteúdo foi bem extenso, a gente pegou bastante coisa para falar dos fundamentos sobre a análise de dados, tá? Trouxe muitas questões, espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado vocês aí. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e nos seguir nas redes sociais, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá beleza? E a gente se vê numa próxima questão, numa próxima dica. Um abraço, um grande beijo e até mais! Fui!